Oi, pessoal, bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos começar com uma passagem que, olha, às vezes passa batido, mas é muito intrigante. Daniel, capítulo 10. Sabe, ali um anjo, um ser celestial, basicamente admite que ficou preso por 21 dias, detido pelo príncipe da Pérsia e que precisou de ajuda. Isso abre uma porta bem interessante, né? Será que a própria Bíblia, lá nos textos dela, sugere um céu, um cosmos, assim, mais cheio de gente, mais complexo do que a gente costuma pensar? Pois é, essa é a questão central que algumas leituras mais atentas exploram. Se a gente pegar textos como esse de Daniel 10 e também, olha só, uma versão bem específica de Deuteronômio 32:8, aquela dos manuscritos do Mar Morto, e até Gênesis 1:26, o famoso façamos. Dá para investigar se a religião de Israel atrás, nas suas raízes, talvez não fosse tão estritamente monoteísta como a gente aprendeu depois, né? Ah, interessante. A ideia é ver o que os próprios textos indicam sobre, múltiplos poderes celestiais. Certo. Então vamos direto para Daniel 10. O que tem ali de tão chocante, digamos assim? Bom, o relato é bem direto. Um mensageiro celestial, a tradição geralmente diz que é Gabriel, né? Ele conta para o Daniel que foi impedido de chegar até ele. Ficou barrado por 3 semanas. E quem barrou? Uma figura chamada Sar, que a gente traduz como príncipe ou governante da Pérsia. Um príncipe da Pérsia, um ser espiritual. Exato. E a coisa só andou quando Miguel, que é chamado ali de um dos primeiros príncipes, veio ajudar. E não para por aí. O mensageiro ainda avisa que, depois de falar com Daniel, ia ter que enfrentar o Sar da Grécia. Peraí, um dos primeiros príncipes, no plural. Quer dizer que Miguel não era o único chefão ali. E que Pérsia, Grécia, cada império tinha seu próprio príncipe celestial, tipo um padroeiro com poder de verdade? Se indicar, sim, entidades espirituais poderosas, com autoridade sobre nações, sobre impérios. Quase como deuses nacionais mesmo, sabe? Com capacidade de agir, de influenciar e até de entrar em conflito com outros seres celestiais. Não é uma figura única mandando em tudo, mas talvez uma hierarquia, um conselho de poderes. Nossa, e essa ideia de vários seres divinos, cada um cuidando de um povo, ela tem mais base em outros textos além de Daniel? Tem sim. E aí que Deuteronômio 32:8 fica importantíssimo. Especialmente naquela versão mais antiga lá dos manuscritos do Mar Morto. Porque nessa versão, que é mais antiga que o texto hebraico padrão que a gente usa hoje, diz que o Altíssimo, Elion, dividiu a humanidade e definiu as fronteiras dos povos, conforme o número dos filhos de Deus, Bene Ha-Elohim em hebraico. Filhos de Deus, não filhos de Israel. Exatamente. E a versão que veio depois fala filhos de Israel. Mas a mais antiga diz filhos de Deus. Isso sugere muito fortemente que as nações foram distribuídas entre vários seres divinos, sabe? E aí, nesse arranjo, Iaque-Revá teria recebido Israel como a parte dele, a herança dele. Ah, entendi. A versão mais antiga aponta para uma divisão mesmo, cada povo com o seu ser divino. E Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem. A gente sempre ouve que é plural de majestade, ou Deus falando com anjos. Sim, essas são as interpretações mais comuns, né? Mas, se a gente olha para o contexto do Oriente Médio Antigo, muitos estudiosos veem nesse plural um eco claro de um conceito que existia lá, o Conselho Divino. A ideia de um Deus principal reunido com outras divindades para tomar decisões. Então, se você junta Daniel 10 com esse Deuteronômio 32:8 antigo e Gênesis 1:26, começa a surgir um quadro, né? Um quadro onde IHWH interage com outros seres celestiais poderosos e, às vezes, até entra em conflito. Isso realmente mexe com a imagem de um monoteísmo absoluto desde o comecinho, né? Qual o impacto disso, teologicamente falando? Olha, o impacto é grande. Sugere que talvez as raízes da religião de Israel fossem, na verdade, enoteístas. Ou seja, o foco era em YHW como Deus principal de Israel, mas sem necessariamente negar que outros povos tivessem seus próprios deuses. Ou, quem sabe, em fases ainda mais antigas, até politeístas mesmo. Pensa bem,
O anjo em Daniel precisando de reforço. Isso reforça a ideia de um cosmos com vários jogadores poderosos, não só um Deus supremo e seus mensageiros que só obedecem. Então, a visão inicial talvez fosse YHW como Deus de Israel, o mais forte para eles, mas dentro de um cenário com outros deuses. É uma possibilidade forte que essa leitura dos textos levanta. E é curioso ver, mesmo que rapidinho, como isso talvez tenha ecoado depois. Na Cabala, por exemplo, esses Sarim, os príncipes, viram guardiões cósmicos. No gnosticismo, aparecem figuras parecidas, os arcontes, como governantes cósmicos, muitas vezes vistos de forma negativa. Tem até quem sugira que o monoteísmo, quando se consolidou, trabalhou ativamente para reinterpretar ou até apagar essas visões de pluralidade, transformando outros deuses em ídolos ou anjos caídos. Entendi. Então, para a gente amarrar aqui, a ideia principal é que dentro da própria Bíblia hebraica, da Tanakh, a gente encontra pistas, indícios de uma visão de mundo com múltiplos governantes celestiais, talvez um conselho divino. Exato. Não é uma teoria que vem de fora, sabe? É uma leitura atenta do que está lá mesmo, nos textos antigos. Bom, por que essa discussão importa hoje? Além do interesse histórico, teológico, qual a relevância disso para a gente? Olha, eu vejo algumas relevâncias práticas. Primeiro, pode mudar a forma como a gente lê muitos conflitos lá no Antigo Testamento. Talvez não fossem vistos só como guerras humanas, mas como reflexos de brigas lá em cima entre esses poderes celestiais. Segundo, isso desafia uma narrativa muito linear, muito simplista, sobre como o monoteísmo surgiu e se desenvolveu. Mostra que foi um processo mais complexo, talvez. E terceiro, eu acho que pode abrir portas para um diálogo mais informado, mais respeitoso com outras tradições espirituais, que sempre tiveram uma visão mais plural do divino. Ajuda a gente a entender a complexidade da história religiosa, né? Com certeza. Fica então uma reflexão para a gente levar, né? Se as próprias escrituras que são a base de tradições tão fortemente monoteístas, se elas mesmas guardam esses vestígios de um cosmos com múltiplos poderes celestiais reais, como é que isso poderia mudar a nossa forma de entender a própria divindade e a nossa relação com o sagrado, num universo que talvez seja bem mais plural do que a gente costuma imaginar? Fica a pergunta.